A ordem, gente, é se planejar. Quem se planeja resolve tudo da melhor forma. Embora o calendário do Imposto de Renda 2026 ainda não tenha sido oficialmente divulgado pela Receita Federal, o contribuinte ele já pode e deve começar a se preparar. Antecipar a organização de informações, de documentos, reduz significativamente o risco de erro, de atraso e de pendências na declaração. Essa é a minha conversa de agora com a Carla Tasso. A Carla, ela é empresária contábil, é diretora do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis aqui do Espírito Santo e é sempre nossa convidada aqui quando o assunto é imposto de renda. Seja bem-vinda, Carla. Olá, Fernanda, bom dia, obrigada. Bom estar de volta aqui com você. Eu é que agradeço sempre a sua gentileza e disponibilidade. Carla, tem muita gente que aproveita assim, os feriados mais prolongados, os finais de semana, para começar a se organizar, né? Porque uma coisa que a gente sabe que tem no calendário do ano, além do carnaval, é o imposto de renda, né? O pessoal tem que pular, festejar, mas não pode esquecer que o imposto de renda está chegando. Isso mesmo. E aí, o que a gente já pode fazer de planejamento exatamente para quando abrir a data oficial, a gente está com as coisas mais ou menos organizadas? Então, Fernanda, muitos contribuintes, né, eles se preocupam apenas na época que abre, né, a entrega para a declaração, que é o mês de março. E aí eles deixam para correr atrás em cima de toda a documentação só nessa época, né? E isso prejudica aí a conclusão e a efetivação da declaração de imposto de renda, podendo, como você mesmo comentou no início, trazer aí problemas junto ao fisco, né? Aham. E o que é curioso, né, que existem prazos. O prazo para as empresas liberarem as declarações, o prazo para os bancos também trazerem o extrato dos rendimentos. Então, a gente também tem que ter prazo para se organizar. Exatamente, né? Normalmente os prazos de informe de rendimentos é até o final de fevereiro, mas tem muitos outros documentos, Fernanda, que os contribuintes já podem correr atrás. Vamos lá, então. O que a gente precisa de ter em mãos, reunir, pedir ajuda? Então, eu diria que a gente tem 5 passos aí para se organizar. O primeiro, né, que você vai procurar um profissional contábil para normalmente fazer a sua declaração de imposto de renda. E aí você tem que enviar para esse profissional toda a documentação, começando pelos documentos pessoais, né, Fê? Como CPF, RG, CPF do cônjuge e dependentes. Comprovante de endereço atualizado, caso você tenha mudado de endereço de um ano para o outro, e dados bancários para restituição ou débito, se você tem imposto a pagar. Uhum. Também a gente tem os informes de rendimentos, que tem até 28 de fevereiro para as empresas enviarem, como questão relacionadas aos salários, prolabore, aposentadoria, as pensões, rendimentos bancários e aplicações financeiras. Mas também tem aqueles rendimentos como os de aluguéis, rendimentos do exterior e os aluguéis recebidos, né? Que a gente também tem que ter, ou consultas quando você faz o médico, né? Que o médico aí tem carnê-leão, tem os dados dos clientes para poder você declarar de forma correta. Tem Isso. também um ponto muito importante, né? Que é o terceiro item que está relacionado aos bens. Muitos contribuintes declaram de forma errada e agora, com a reforma tributária, isso vai chamar muita atenção pela questão agora que a gente tem um cadastro nacional unificado. Então, muita atenção aos contribuintes, relação das escrituras, contratos de aquisição de imóveis, documentação de veículos, né? Ou de bens, como, por exemplo, lancha, jets ski, que o pessoal acha que não tem que declarar, tá, Fernanda? É mesmo? É verdade. Extratos de aplicações financeiras e também quem é sócio de empresa, né? Informações sobre as participações de empresas. E, claro, também, não só o que você tem de bem e direito e de rendimento, mas também as dívidas. A gente precisa declarar as dívidas, como os contratos que a gente tem com financiamentos, empréstimos, os consórcios e qualquer outra obrigação que você tenha junto a terceiros. E aquela chance que a gente tem de abater do imposto de renda, né? As nossas despesas que são dedutíveis. Se não mudar nada, Fernanda, despesas médicas, notas fiscais e recibos, despesas com educação, a nossa previdência privada, quem tem aí o PGBL, pensão alimentícia e doações, né, incentivadas quando aplicável. Então, a gente não pode esquecer desse detalhe. Uhum. Eu queria voltar em 2 itens que você mencionou na nossa lista aí, no rol de informações que precisam ser levadas ao responsável aí, né, pela confecção aí da declaração. Uma delas é a questão do aluguel. Eu vejo muita gente, né, falando que, nossa, mudou, agora tem tributação. O que de fato está valendo, Carla? Então, na realidade,
a gente tem a isenção aí até 5 mil, né? A tabela de imposto de renda ela não foi corrigida. O que aconteceu, como a gente comentou em outros momentos na CBN, foi uma isenção até 5 mil. E, na realidade, a gente tem aí também uma progressividade a partir de 7.350. Mas isso é só para 2027, né? Na realidade, isso muda para os seus rendimentos recebidos a partir de janeiro de 26. Só vai mudar mesmo lá para 27, porque a gente vai ter toda essa nova regra em 26 e você só declara em 27. Entendido. E isso vale para Airbnb também, que era uma outra dúvida, né? Muito recorrente aqui dos nossos ouvintes. Claro, mesma coisa, né? Na realidade, a partir do momento que a gente recebe rendimentos de locação, a Airbnb está aí também no rol de rendimentos. Uhum. Isso tudo tem que estar dentro da declaração, até porque essa plataforma também ela deve declarar, não é isso, Carla? Sim, a plataforma declara e você também consegue solicitar ela um informe de rendimentos anual dela também, tá? Uhum. Na Entendido. própria plataforma você pede. Entendido. E a outra dúvida é sobre bens e direitos. Ele falou, você me disse que muda alguma coisa em relação às escrituras e contratos de imóveis. Esse ano passado, agora de 2025, o governo criou um cadastro nacional de bens imóveis, tanto pela prefeitura quanto pelos cartórios. Então, aqueles contribuintes que ainda não fizeram sua escritura, né, fique atento, é muito importante você fazer a sua escritura, regularizar a situação do seu imóvel, porque você já declara ele. Então, a Receita vai ter pontos de cruzamento de informações, né? Entendido. O que você acha que vem de novo para esse ano, né, de 2026, ano base 2025? Olha, eu acho, né, é uma suspeita, tá? Eu acho, dar um spoiler aí, eu acho que vem mais informações na declaração pré-preenchida. Lembrando que essa declaração, Fernando, o contribuinte, quando ele baixa a pré-preenchida, que está disponível pela Receita, ele precisa conferir os dados, porque a responsabilidade dos dados declarados é do contribuinte, sempre. Então, mesmo que venha da Receita Federal, podem haver inconsistências. Até porque, né, Fernanda, são outras pessoas que estão declarando despesas no seu nome e receitas. Então, você precisa conferir se aquilo tem veracidade. Eu Aham. acho que vai mudar isso. Eu acho que vai vir mais informações. Entendido. Carla, mais uma vez, né? A declaração pré-preenchida, a gente tem que fazer essa checagem, mas ela tem muitas vantagens, não tem? Tem, porque você pode reduzir erros, né? Você tem que analisar ela. Ela normalmente está vindo toda a parte médica, toda a parte que tem declaração que as empresas entregam, como, por exemplo, agora em fevereiro, é uma entrega de uma declaração de operações imobiliárias. É a Uhum. entrega de declarações de operações médicas. Então, a Receita Federal recebe essas informações e transfere essas informações para dentro da declaração de imposto de renda. Então, o contribuinte precisa conferir. Então, já vem bastante informação de instituição financeira, de médicos, e agora eu acho que vai vir muito mais informação a partir desse ano de 26. Que legal. Eu acho que as coisas precisam de vir para simplificar, né? Sim, para poder facilitar a vida do contribuinte, até porque a Receita Federal já tem todas as informações, né, Fernanda? Essa é uma informação, inclusive, que a gente precisa explicar. Como que isso funciona? É cruzamento de dados? É banco de informações? Cruzamento de dados, sim. Todo ano e durante vários meses do ano, as empresas entregam várias obrigações acessórias à Receita Federal. E é por meio dessas obrigações acessórias que a Receita tem as informações de rendimentos e despesas em relação aos contribuintes. E ela está fazendo agora um cruzamento, importando isso para a declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, o contribuinte precisa conferir e entender que agora a gente tem uma transparência e um compliance, uma governança muito maior a nível de fiscalização. Entendido. Carla, o que acontece com a pessoa que não declara imposto de renda, mesmo em condições de declarar? Não, ele tem que declarar, ele vai receber multa, né? Tem multa para quem não entrega a declaração, que se não alterar, porque vai sair a regulamentação, é um percentual do valor declarado, né? Então, a pessoa precisa entender que ele tem um prazo para declaração, e o prazo, Fernando, ele é longo, tá? Porque o prazo antes ele era até abril, tá? Só que Ah, agora o prazo ele foi até maio. Então, assim, o valor mínimo da multa ele é R$ 165 e uns centavinhos, né? E o teto dessa multa é 20% do valor do imposto de renda. uhum. Entendeu? E E você além é disso, né? notificado de que você tinha que estar no banco de dados da Receita e não entregou sua Sim, declaração? ela vai começar a notificar os contribuintes. Ela sabe o que ela faz? Ela
bloqueia o seu CPF. E quais são as implicações de quem não tem um CPF? Muitas, né? Você está irregular com o fisco, né? Então você precisa regularizar a sua situação. Você pode ter impedimento de fazer compras, de abrir uma conta bancária, né? Você pode ter várias situações, tipo você comprar um imóvel, seu CPF está bloqueado, você pode não conseguir fazer sua escritura. Então tem várias situações que o contribuinte pode ter prejuízo com o CPF cancelado ou bloqueado. Entendido. E quem tem pendências anteriores, precisa de resolvê-las antes da declaração desse ano de 2026? Precisa, né? O importante é você regularizar o ano anterior para poder você estar em dia com o leão, né? Que o leão tá feroz, tá? Me diga uma coisa, com a reforma tributária, muda muito o impacto dessa cobrança do imposto para a gente? Com a reforma tributária, a gente tem uma legislação, em termos de pessoa física, vai mudar para quem tem locação, né? Quem tem locação de mais de 3 imóveis vai ter que ter um CNPJ agora, no ano de 26, já a partir de julho. E aí ele começa a ter que declarar imposto de renda, né? Não só da física, mas também de uma jurídica. Então, muda bastante. Também há um cruzamento de dados com a reforma tributária, porque a reforma tributária está muito vinculada ao financeiro. E foi aprovada uma lei, né, que também, a mesma lei que dá a isenção dos 5 mil, que você bem comentou aí no início, ela também começa a tributar as altas rendas. Então, isso é muito importante para as pessoas ficarem antenadas que já começou aí essa tributação. Sobre a distribuição de lucro também? Também, a partir de janeiro agora, também, ou seja, quem receber acima, distribuição de lucro, né, acima de 50 mil, vai ter retenção de 10% aí na fonte. Com relação ao imposto de renda, né, muito se fala que é uma das mais altas tributações e taxações de impostos no mundo. Como é que funciona isso em outros países, Carla? A maioria dos países ele tem o IVA, né? Que é o Imposto de Valor Agregado. No Brasil, a gente vai ter esse IVA a partir do ano que vem, já está aí em ambiente de teste. Mas a gente tem uma carga tributária geral, porque o imposto de renda nossa ele vai até 27,5% da pessoa física e ainda tem a jurídica, né? Que dá entre 15% a 34%. Então, quer dizer, você tem uma alíquota de imposto de renda de 15%, mais a contribuição social de 9%, podendo chegar a 34% com base no adicional. Então, realmente, Fernanda, é uma tributação muito alta. E ela vai se tornar maior, porque acabou de ser aprovado um aumento dessa alíquota. Entendido. E o que precisa de vir acompanhado disso? É a correção da tabela de isenção? Então, na realidade, deveria vir acompanhado disso a correção da tabela de isenção, mas não só a correção que teve agora dos 5 mil, uma correção de toda a tabela do imposto de renda, que não foi feito, infelizmente. Entendido. Carla, falando um pouquinho em organização, né? Como é que funciona a entrega dessa documentação para o profissional da área contábil? Hoje, como é que é? As pessoas falam tanto, né, em aplicativos de conversa e cada vez tem menos encontros físicos. Como é que é isso para vocês? Olha, Fernanda, hoje em dia realmente, né? Antigamente a gente recebia o cliente no escritório com aquela pasta cheia de documento. Hoje em dia é tudo digitalizado, então a gente recebe normalmente por e-mail, até no WhatsApp, o cliente já manda toda a documentação. E aí é importante o cliente outorgar uma procuração ao contador, né? Porque essa procuração, ela facilita o acesso do contador a todas as informações para elaborar e enviar a declaração do contribuinte. E aí você tem um passo a passo que a gente vai disponibilizar aí pela CBN, né, para você fazer essa procuração para o contador, para que ele possa te auxiliar, né, a todos os ouvintes aí, os contribuintes, a fazer a sua declaração de imposto de renda da forma mais correta possível. Entendido. Porque aí ele divide a responsabilidade quando você outorga isso ou não? Não, ele não divide a responsabilidade. Na realidade, ele passa a ter um acesso às informações. Inclusive, vale ressaltar, foi boa a sua pergunta, que os contadores sugiro que eles façam uma declaração de responsabilidade pelos dados recebidos, para não ter aquela surpresinha, né? Se o cliente quer ir na malha fina, o cliente dizer que o contador informou erroneamente. Foi ele quem errou, né? Exatamente. Então, é muito importante ter aquela declaraçãozinha de responsabilidade pelos dados fornecidos. Olha, eu estou conversando com a Carla Tasso, ela é empresária contábil, é diretora do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis no Espírito Santo, e a gente está falando que, para muitos, né, esse mês de fevereiro é um mês em que a gente precisa de se organizar, planejar para as informações do imposto de renda
que inicialmente devem acontecer a partir de março, né, do próximo mês. Nós já apresentamos aqui uma lista de documentos necessários. Por que é importante você fazer esse tipo de monitoramento? Porque no caso de você não receber, Carla, tem que ter tempo hábil para cobrar de quem não enviou também, né? Exatamente, perfeito. Então, o prazo é até 28 de fevereiro, para que todo mundo entregue, mas é muito comum, né, as pessoas deixarem para entregar essas declarações depois, e aí você se estender esse prazo março, abril, você começa a ficar meio apertado para fazer o imposto de renda. Então, é muito importante que as pessoas já se organizem, já tenham uma estratégia de elaboração dessa documentação. Então, elas precisam se organizar mesmo, elas precisam juntar todas as informações para encaminhar para o seu profissional que faz a sua declaração. Qual é a vantagem de você ser um dos primeiros a declarar? Olha, que você vai receber a sua restituição primeiro, né? Já pensou? Já até fazendo planos do que dá para fazer com ela. A pessoa já está fazendo o plano do que vai fazer com a restituição. É isso aí. Além disso, você não deixa para os últimos minutos, que é aquele vucu-vucu, né? Corre o risco até do sistema dar uma parada. Deus me perdoe, gente, é uma loucura e muitos contribuintes deixam para o último minuto, né? Então, além de prejudicar a restituição, é muito complicado porque você pode incorrer em erros, né? Em informações inexatas ou omissão de informação. E olha, gente, isso gera multa, hein? Tá vendo? Uma última informação, Carla. Não consegui reunir todos os documentos, vou adiar minha entrega, não adio, entrego com o que tenho. Como é que funciona para vocês? Qual é a dica? Olha, a minha dica é entrega e retifica o mais rápido possível para corrigir as informações. Entendido. Bom, e com calma, tudo funciona. Com certeza. Com calma, com controle, com planejamento. Então, acho que muito assertivo, né? A CBN entrar nesse assunto agora, antes, né? Do início da entrega, para que os contribuintes eles se organizem. É isso. Te agradeço pela conversa, pela oportunidade mais uma vez. Obrigada, um bom dia para todos vocês. Um bom dia. Essa é a Carla Tasso, uma de nossas convidadas nesta manhã. É empresária contábil, diretora do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis aqui no Espírito Santo. Aproveite seus diazinhos que antecedem, né, o início do prazo de envio da declaração do Imposto de Renda 2026, ano base 2025, para reunir com calma seus documentos, cobrar de quem não enviou, se certificar de que seu endereço de e-mail eletrônico é o mesmo, seu contato telefônico é o mesmo. Às vezes não chegou porque a gente também fez mudanças e não alterou ali, né? E faça tudo com calma, que é bem mais tranquilo. Um abraço, Carla. Abraço, Fernanda, para você e todos os ouvintes da CBN. Até uma próxima. Até.